Ciro, então, E aí, chefe? hoje a gente... Gente, eu acho que vocês conhecem o Ciro, né? Quem me conhece deve conhecer ele aí, de tanto eu falar dele. Ciro é um dos percussores da TCC, da Terapia Cognitivo Comportamental, aqui no meu estado, né? O cara é um fenômeno, professor, orientador, supervisor, né? Psicólogo clínico. E aí, eu tenho orgulho de dizer que esse cara aí é meu parceiro também em vários projetos, né? Tem um podcast aí, Psicointeligência, que está bombando, e provavelmente essa nossa live também estará lá. Quem quiser seguir o Ciro, ó, bufo, é só ir aqui, vai lá, segue ele. Quem tiver perguntas sobre o tema, felicidade, vai aqui na caixinha de comentários, aqui embaixo, do lado tem um botãozinho de interrogação. E quem quiser convidar as pessoas para assistir essa live, é só clicar nesse aviãozinho aqui do lado, tá? Ciro, tema felicidade, cara. Você propôs, eu adorei, né? Dá uma introdução aí. O que é que você entende por felicidade? Por que esse tema? Fala aí. Chefe, é um tema que é bem recorrente e a gente não tinha feito ainda, né? A gente estava falando muito da busca pela paz no fim dos relacionamentos, no tratamento, e eu acho que felicidade e infelicidade é algo que a turma persegue, né? Busca, Sim, mas muitas vezes nem sabe o que é. Então é muito difícil você ir atrás de algo que não sabe o que é, né? Só sim, sabe que está indo atrás. Então, sim. assim, a felicidade é uma palavra, assim como todas, tem muitos significados. Eu vou usar aqui na nossa live um significado que é diferente da alegria. Então, existe uma diferença entre estar feliz e estar alegre. Sim. Então, eu posso estar feliz sem alegria. E eu posso estar alegre sem estar feliz. Disso Tá. parte o conceito, né? O conceito de que a felicidade seria estar satisfeito naquela área. Ou seja, Certo. se eu estou satisfeito no meu esporte, eu estou feliz naquele esporte. Certo. Então, a satisfação é que define se eu estou feliz ou não. Eu estou falando estou feliz porque raramente é possível que um ser humano seja satisfeito, ele está satisfeito, né? Então, nós temos momentos de estar feliz e estar menos feliz, de estar Certo. satisfeito e menos satisfeito, E né? a alegria, Então, cara, onde é que entra? cara, a alegria é uma emoção de, de, de quando algo que a gente quer que aconteça, acontece e o corpo dispara alguns sistemas, dopaminérgico, entre outros, que dá uma sensação boa, uma sensação de alegria. Aí Sim. você pode dizer, mas a gente não pode chamar de felicidade? Pode chamar. É uma questão de conceito, entendeu? O conceito que eu entendo mais é o da satisfação. Sim. E é por isso que é difícil, cara, a gente ter muito tempo de felicidade, porque nós vamos conversar mais no decorrer da live, que para a evolução da espécie é melhor um ser humano com felicidades bem passageiras e curtas do que seres humanos extremamente satisfeitos, né? Então a Sim. evolução ela depende de ferramentas para acontecer. Então, para ser feliz na teoria, você precisa ou ser treinado desde jovem, ou treinar, eu vou usar a palavra treino para não dizer que é inato, né? Você não nasce com isso. Treinar estar satisfeito com seu Sim. corpo, estar satisfeito no relacionamento, no trabalho, porque naturalmente o cérebro ele tende a focar na falta, né? No que está faltando, no que Sim. ainda precisa ser feito, né? Isso é da espécie humana, né? Então, ser feliz seria primeiro uma decisão racional. Você tem que construir isso na sua cabeça. Eu quero ou não ter mais momentos felizes, né? E algumas pessoas buscam ampliar o tempo desses momentos de satisfação com drogas, entendeu? Mas é uma felicidade artificial, vamos dizer assim. Sim. Então, as drogas dopaminérgicas, o álcool, a maconha, a cocaína, elas ampliam um tempo de satisfação. Mas claro que depois que a ressaca vem, aí cai. Então não é uma satisfação racional, mantida. É uma satisfação química e passageira, Sim. né? Aí depois eu quero falar da curva da felicidade, mas eu queria primeiro é, te ouvir o que é que tu entende de felicidade. Pode ser diferente disso, entendeu? Cara,
Bom, basicamente eu entendo da mesma forma o conceito, né, da alegria, né, que é uma emoção temporária aguda que acontece no momento de alguma coisa, consequência de alguma coisa que acontece naquele momento, e a felicidade talvez seja sim um estado de satisfação em determinada área, sendo que essa felicidade, ela, ao meu ponto de vista, ela é fluida, ela eu não uma pessoa que está plenamente satisfeita em determinada área, para mim é perigoso. Eu acho que tem que ter um equilíbrio nisso aí. Uma pessoa que é satisfeita, por exemplo, na clínica psicológica, ela está satisfeita. E aí, para mim, uma pessoa que está plenamente satisfeita, ela não busca mais. Ela não busca mais conhecimento, ela não busca mais desafios, ela para. Uma pessoa plenamente satisfeita em algo, ela é, para mim, é como se fosse um drogado, um adicto de crack. Ele está satisfeito. Se você for lá na Cracolândia, o sujeito está satisfeito 100%, né? Alegre e satisfeito, talvez, né? Ele não sente necessidade de melhoria em nenhuma área da vida dele. Se você perguntar se ele está satisfeito com a vida, com a saúde dele, ele vai dizer que está. Ele vai dizer que tá, ele não tem mais preocupações com nada, nem com saúde, nem com família, nem com trabalho, nem com planos futuros, absolutamente nada. E aí, né, olhando por esse viés, eu consigo também fazer até uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre essa busca maluca, né, e doentia pela felicidade que nós estamos vivendo, né? As pessoas, elas talvez elas estejam até inclusive desprezando, né, o sentimento de insatisfação e de tristeza, né? Em meu ponto de vista, uma pessoa que não escuta uma tristeza, uma pessoa que não escuta a insatisfação, ela perde o feeling e o time para ficar feliz, para evoluir, para melhorar na vida. Uma pessoa que está num relacionamento ruim, né, e ela busca, como você falou, meios de ficar feliz, de aplacar essa tristeza, de dopar a infelicidade, de dopar a insatisfação, através da química, álcool, drogas, né? E outros prazeres momentâneos, ela pode sim calar a tristeza e calar a insatisfação. E nesse sentido, igual Freud fala, né? Antigamente o homem buscava a felicidade e agora o homem está buscando, né, a fuga pelo desprazer, a fuga do desprazer. E aí algumas pessoas até entendem a ausência de desprazer, a ausência da dor como a própria felicidade. E nesse sentido, uma pessoa que não escuta a infelicidade, a insatisfação numa vida de casal, no trabalho, ele apenas está em busca de calar tudo isso, ele não cresce, ele não evolui, ele vai ficar para sempre naquela merda lá, né? Então, é mais ou menos isso que eu penso sobre a infelicidade, a felicidade. Tô falando por Cara, estrada. e historicamente, se a gente for analisar as últimas décadas, o mundo tem se tornado mais complexo. Então imagina o seguinte, se eu preciso ter um propósito de vida para dizer que eu estou satisfeito, se esse propósito vai ficando mais complexo, vai ficando cada vez mais difícil alcançá-lo. Sim, Então hoje nós estamos tornando nossos objetivos mais complicados de alcançar, sim, tornando essa sensação de felicidade cada vez mais rara. sim. Eu estava estudando uma questão que eu tinha, e é interessante porque é bioquímico. Se eu tentar estimular minha cabeça a ficar satisfeito com minha vida de uma maneira absurda todo o tempo, se eu ficar vigilante quanto a isso, não existe a chance disso virar um ciclo vicioso. Ou seja, ninguém vai viciar em estar satisfeito. Mas se eu me dedicar a investir atenção e tempo a estar insatisfeito, isso pode entrar num ciclo ruim e até chamar um momento de depressão. Sim. Então, assim, do mesmo jeito que parece que a química boa ela é muito passageira, e já a química do sofrimento ela perdura mais, por ter mais tempo vivo,
ela dura mais no corpo, vamos dizer assim, de uma maneira didática. Como a filosofia budista fala, né? O homem ele comete dois erros, né? Ele quer prolongar os sentimentos positivos de felicidade. A gente conhece e sabe que todas as emoções são temporárias, todas, né? Uma situação gera um pensamento que gera uma emoção. Todas as emoções têm um prazo lá, dependendo da carga dela, da emoção. Mas e aí, o que é que acontece, de acordo com o cara lá, 300 antes de Cristo, eu acho? Ele falava, o grande erro é o seguinte, o homem tenta, né, ampliar a felicidade, e aí isso é impossível. Isso aí, né, em termos práticos, é aquele cara que está tudo bom no dia, aí ele pega e faz o seguinte pensamento, ó a desgraça, porra, eu queria tanto prolongar essa felicidade. Na hora que ele faz isso, ele já quebrou a felicidade ali mesmo. E por outro viés, né, ele também fala que o homem quer se livrar das emoções negativas o mais rápido possível. E isso não é humano, né? Porque as emoções estão lá e elas vão ficar de forma temporária, mas elas vão indo. Só que o que é que a pessoa faz? Nossa, meu Deus, eu estou triste. Eu quero me livrar da tristeza. Vê que não está conseguindo se livrar da tristeza no tempo que ela quer e fica mais triste ainda. Então, por essas duas tentativas de manipular a emoção, o homem se ferra. Um é tentar prolongar a felicidade e tentar fazer com que as emoções tidas como negativas se vão o mais rápido possível. Você acaba insatisfeito por não se livrar da insatisfação, né? E aí fica preso Perfeito. nisso. André, eu estava vendo alguns estudos, e aí tem um livro chamado A Curva da Felicidade. Por que é que a meia-idade é o período de menor felicidade, né? Uhum. É de Jonathan Rauch, acho o nome dele. E ele fala o seguinte, o jovem, ele é mais satisfeito e feliz porque ele está cheio de expectativas, cheio de planos, né? Ele ainda não viu o que vai acontecer. Quando o sujeito está entre 40 e 50 anos, que a vida dele, ele já viu mais ou menos o que vai acontecer na vida dele, ele começa a se decepcionar, segundo o livro, né, por não ter atingido algumas expectativas. E depois dos 50, 55 anos principalmente, o sujeito já amadurecido já se foca mais em conexões de relacionamento, é menos ganancioso. Então, costuma ser um dos melhores momentos da vida de alguém. Isso de maneira geral, claro que de pessoa para pessoa, isso vai mudar completamente, né? E aí teve outra pesquisa também da Universidade da Califórnia, lá em Los Angeles, que eles fizeram um estudo em 134 países, desenvolvidos e subdesenvolvidos, e estudando qual seria a média dessa curva de baixo da felicidade. Ou seja, e o número bateu, cara, deu 47,8 em países subdesenvolvidos e 48,5 nos subdesenvolvidos. Então parece que essa faixa etária entre 40 e 50 é onde as pessoas devem estar mais atentas para não estagnarem, né? Para ficarem mais atentas a não entrar num ciclo longo de insatisfação. Né? E os jovens e os acima de 55 parece que estão mais protegidos. Entendeu? Eu achei legal porque esse livro ele explica de uma maneira muito didática até a parte hormonal também envolvida. Aí se você pega alguém com uma tendência depressiva, muda completamente essa análise, entendeu? Então assim, cada cabeça é um mundo. A TCC ela entende que o ser humano não reage aos fatos, mas ao que pensa na hora sobre os fatos. Então, se eu estou ou não satisfeito é um pensamento da hora, né? Então eu posso ter tudo. Quem olhar de fora pode olhar e minha vida ser factualmente incrível. E eu posso, naquele momento, estar insatisfeito. Tá bom? O que você estava explicando é interessante, que quanto mais você se revolta e se frustra com o mal-estar, mais gera mal-estar, claro, eu estou me frustrando. É como eu chamar a polícia chegar e eu dizer que ela é bandido. Vem mais polícia, certo? Então, o organismo, o mal-estar, é muito mais uma preparação para um problema, e se eu ficar acusando sempre problema, só vai aumentar. Né?
Na TCC ainda, André, na nosso tipo de terapia, existe a autoconfirmação de crenças, né? Então, se eu começo a acreditar que minha vida não está legal e eu não estou feliz, vamos dizer assim, algo falta dentro de mim, o cérebro começa a buscar num ambiente, distorcer um ambiente em busca de provas disso. Ou Sim, seja, ele não vai atrás do que prova o contrário, ele vai atrás de provas de defesa. E o sujeito pode, numa terapia ou fora da terapia, se preparar para fazer o contra-argumento, né? sim, De se estimular com pensamentos mais justos, né? Até mais positivos, mas que sejam reais e não uma ilusão. sim, E uma coisa para a gente lembrar aqui, que a gente já conversou em outras lives, existe uma grande diferença entre motivação e gosto, né? Tem até um estudo do Dr. Russell, ele é um neurocientista, e ele explica que a motivação, a vontade de fazer algo está muito mais ligada à dopamina, e os opiáceos estão mais ligados ao gosto, à satisfação, né? sim, Então, se eu confundir e começar a achar que estar motivado é estar feliz, aí é que essa tal felicidade, que é o nosso tema, vai ficar mais difícil ainda, né? Então, assim, a ideia é procurar na vida o que eu gosto. Ter uma mulher que eu gosto, um esporte que eu gosto. Se eu vou estar ou não internamente disposto para fazer, isso é um detalhe, é um luxo. Então, o apoio interno, quando eu falo interno, inclui vontade, emoções, pensamentos. Esse apoio interno é um luxo que poucos nós temos, sim, inclusive para estar satisfeito, sim, né? Então, assim, se fala muito hoje numa palavra chamada treino. Treino de assertividade, né? Você treinar, falar o que pensa com jeito, dar a sua opinião, né? Treino de expansividade, treino de resolução de problema, treino de habilidade social, treino de comunicação. E agora está surgindo treino de satisfação, ou seja, seria exatamente o sujeito racionalmente se dedicar a ficar mais satisfeito com a vida que ele tem. sim, Porque naturalmente o cérebro vai imprimir algumas insatisfações e ele deve pelo menos ficar equalizado. sim, O negativo e o positivo ficar ali num nível realista. E aí tem o treino de gratidão, que é uma coisa que se faz com criança, né? Ensinar a criança a ser grata pelo que ela tem na vida. Então a gratidão não é humana, cara. Ser grato pela vida não é humano, é algo aprendido. Algumas pessoas que estão nos assistindo já aprenderam isso. sim, Mas nós ensinamos os filhos a ser gratos, né? As religiões trabalham isso. Então, esse tal de treino, ele torna meio artificial a ideia, mas a ideia é interessante, entendeu? Se a gente for pensar, a gente já faz isso durante o dia. Por que é que meu trabalho é legal? Por que é que eu estou reclamando? O importante é você não fugir da realidade, não inventar algo positivo ou uma vantagem que não exista. E na nossa cultura, você estar feliz é interessante, que é visto como você está acomodado. Entendeu? Se a pessoa diz, se eu chegar numa roda de amigos, eu estou muito satisfeito com minha vida, pode soar como alguém que parou, que estagnou. sim, Entendeu? Então existe a questão cultural, existe uma questão econômica, né, de uma empresa estável a uma empresa em queda. Então essa busca incessante por melhoria tem esse efeito de vários fatores, né? E claro que o reforço, ou seja, o presente que o cérebro nos dá ao fazer algo, está muito mais no começo e na conquista de um desafio do que na manutenção dele. Certo? sim, Então, para o cérebro é mais vantajoso ficar tendo coisas novas para a evolução também. Para o mercado econômico capitalista de consumo também. Então, nada colabora para você desenvolver essa habilidade de satisfação. Como você explicou bem, tem que ter um equilíbrio. Porque eu não conheço ninguém 100% satisfeito, cara. Às vezes ele fala, mas se você perguntar, mas está tudo satisfeito, ele vai dizer, não, mas a maioria tá. É mais uma força de expressão, entendeu? Mas o equilíbrio disso é interessante. A gente só tem que ter cuidado porque o ciclo de entrar num ciclo vicioso da insatisfação é mais fácil do que criar um ciclo vicioso da satisfação. É raríssimo isso. Biologicamente, quase impossível. Tá bom?
Vamos lá, chefe. Eu vi um comentário aqui, cara, de uma pessoa dizendo que foi obesa durante 25 anos, depois foi uma cirurgia, ficou magra e antigamente ela era feliz, né? Ela se dizia, diz aqui no comentário que era obesa, mórbida, e ela era feliz e agora não mais. Aí, né, é aquilo que a gente tem conversado, né? Inclusive eu conversei sobre isso, né, com o Dr. Roberto Garcia, né, que ele trabalha especificamente com compulsão alimentar. E assim, se eu só por esse comentário é muito raso a gente entender toda a complexidade da vida né, dessa pessoa que fez esse comentário, né, e chegar à conclusão do porquê, mas assim, de uma forma bem rasa mesmo, né, eu posso entender que você talvez era feliz porque você não tinha um filtro na comida. Você estava tendo uma queda da sua insatisfação e buscava a comida, né, como um prazer rápido e imediato, né, e ia vivendo a vida assim, né? Então, assim, na verdade, essa forma de felicidade, ela está bem equivalente no que a gente acabou de conversar logo no começo da nossa live, né? Isso aí, na verdade, é mais uma fuga de alguma coisa, ou uma forma mal aprendida de satisfação, né? Eu acho que a gente tem que tentar ampliar o repertório comportamental da satisfação e felicidade, né? Quando a gente só conhece uma forma de ser feliz, isso para mim é muito ruim. Pode, inclusive, desenvolver uma compulsão, né? Uma pessoa que só consegue ser feliz, né, trabalhando, ela pode desenvolver uma compulsão por trabalho. Uma pessoa que só consegue ser feliz comprando, ela pode desenvolver uma compulsão por compras. Então, quando a pessoa ela só conhece uma única específica forma de ser feliz, em minha opinião, ela tem uma tendência muito grande de desenvolver uma compulsão. Por isso que é importante você ampliar o leque, né? Ampliar o repertório de felicidade. Uma coisa muito complicada hoje em dia, Ciro, que eu vejo, né, quando eu pergunto, é o que é que te faz feliz realmente, né? Algumas pessoas não sabem. Elas não sabem porque elas estão a vida inteira, na verdade, tendo fuga de desprazer e não a busca pela felicidade. A busca, como falo, a busca equilibrada, saudável. Elas estão sempre, sempre, sempre trabalhando e vivendo em prol de sair, né, com um mecanismo de defesa, se proteger da dor. Eu tenho um paciente que era profundamente ansioso, inclusive tinha TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e uma vez que a gente começou a trabalhar, né, e controlar, né, até reduzir quase a pó a TAG dele, eu peguei e fiz a pergunta de ouro, que foi inclusive essa sessão, né, a sessão passada. O que é que te faz feliz, cara, então? Né? E agora, o que é que te faz feliz? Ele ficou assim, atordoado, né? Passou meia hora. André, cara, eu não sei mais, né? A vida inteira dele funcionava, né, para que ele evitasse dor. Então, se eu tiro esse mecanismo do medo dele, né, aí eu digo, pronto, agora tu vai ter que fazer a tua escolha livre. Livre da TAG, livre do medo. O que é que te faz feliz? Ele não sabia, né? E casou justamente com isso que você falou no início da nossa live. Muitas pessoas sequer sabem o que é que as fazem felizes, né? Cara, tem uma ferramenta que é muito pouco usada, mas eu uso muito, né, que se chama escala de 10. É você criar uma escala de 1 a 10 para o que você quiser. Por exemplo, o que é problema? De 1 a 10, qual é o problema 10, o problema 9? Claro, que quanto maior o número, maior seria esse problema. Sim. E quando você faz esse documento, você fica recolocando as coisas, e quando você vê, você vive muito mais problemas de 4 para baixo, ou seja, problemas leves, né? Mas na hora H de você estar vivendo esses problemas leves, não existe essa coerência no cérebro, essa justiça de me dar 4 de estresse. Ele vai sempre ver como 7, 8, 9. Sim. Cabe ao sujeito se preparar para redimensionar isso. E eu uso também o mesmo formulário, porque ele é aberto. Vocês podem fazer isso, quem estiver assistindo. Faz uma lista de 1 a 10,
do que realmente é importante na sua vida, né? Aquilo que seria terrível não ter mais. Sim. E aí bota nos números mais altos aquilo que realmente é mais importante e nos números mais baixos que é menos importante. E aí vocês depois definam quanto tempo por dia eu dedico a cada um desses pontos. Sim, Então a maior parte do maravilhoso. dia vai estar dedicada aos de baixo, até 1 a 5. Ou seja, nós nos dedicamos muito pouco tempo porque realmente nos deixa felizes e satisfeitos, e Sim, dedicamos muito tempo naquilo que a produção exige ou que a cultura fala, né? sim. Então, não adianta a gente fingir que não é influenciado pela cultura. A cultura tem uma influência muito forte. Muito. Teve uma pergunta aqui de uma colega que perguntou: e o que seria essa tal de busca da felicidade? Cara, eu não sei ao certo se é inato, se o ser humano busca essa satisfação, ou se isso foi construído. Você estudando sociedades mais primitivas, indígenas, você vê que lá não existe essa ideia de felicidade. Aliás, há 50 anos atrás, se você falasse eu quero ser feliz, né, eu quero amar alguém, isso era meio breve e até visto como algo idiota de se fazer. Bater uma foto rindo era idiota. Então, a ideia da felicidade é algo bem moderno. Eu acho que está muito atrelado à questão do consumo. Eu acho que países capitalistas têm essa ideia da busca da felicidade mais incentivada. Sim. Mas eu acho que vai ser difícil a gente identificar o que é inato e o que não é. É inato a nossa busca por prazer, a nossa busca por reconhecimento social. Isso é inato. Agora, essa busca por estar satisfeito pela vida, eu prefiro estudar a psicologia evolucionista, que é uma é uma neurociência que estuda mais o ser humano baseado na evolução, né? A teoria dela está mais baseada na evolução. E ela fala que alguns princípios nortearam a evolução humana. Então, a evolução da espécie humana aconteceu pagando um preço. Existe um preço pela evolução, né? E algumas ferramentas evolutivas trabalham dentro do nosso DNA, trazendo para todo ser humano, em um maior grau ou menor grau, algumas inquietações. Por exemplo, valorizar o que você não tem ou o que você não é. Então, nós gastamos pouquíssimo tempo olhando na internet o que nós temos. A gente procura mais assistir coisas do que ainda não assistimos, do que não temos, do que ainda não somos. Né? Então, isso sim é da natureza humana. Isso, em menor e menor grau, maior grau é da natureza humana. Não ficar satisfeito por muito tempo com algo é o velho enjoei, né? Nós enjoamos das coisas. Então, quando a gente pensa em trabalhar na mesma área o resto da vida, o casamento eterno, o mesmo esporte eternamente, nós estamos desafiando a natureza. Então, vai exigir do sujeito um autoconhecimento e uma certa dedicação para a coisa acontecer. Né? E existe também no ser humano uma característica que é busca e rotina, ou seja, a rotina faz com que o ser humano gaste menos energia, porque ele tem que pensar menos, é mais no piloto automático. Mas depois, se ele está numa rotina descansando, muitos cérebros inquietam o sujeito para ele fazer mudanças. E aí depois uma nova rotina, é como se fosse uma estradinha. Né? Então isso deve ser entendido e nem sempre obedecido ao pé da letra. Então você vê pessoas que já casaram, a Gretchen está aí no 18º casamento esse mês, né? Então é como se fosse uma busca por alguém que vai satisfazer essa falta humana de estar sempre mudando, né? Que Freud já falava do ser faltoso. Então é isso, nós queremos rotina e sair da rotina e sair da rotina. E isso pode ser perturbador num mundo que valoriza a estabilidade, entendeu? Então tem essa questão evolutiva, isso sim é inato, nasce com o sujeito, e é pouquíssimo estudado. Nós ainda vivemos uma grande ilusão, André, você vê isso todo dia, uma grande ilusão de liberdade, de que eu sou um ser extremamente evoluído, intelectual, e não há nada me manipulando, nem cultura, não há nada me manipulando no marketing, não tem nada na minha biologia e na minha genética me manipulando. Então essa essa ilusão de liberdade é que torna o sujeito mais manipulável e mais alienado. Né? Então,
informações, psicoeducação, terapia, é para dar essa visão para o sujeito de que ele está cercado de fatores que o influenciam. E é bom ele conhecer esses fatores para não ficar patinando no gelo, entendeu? Porque às vezes o sujeito está só numa fase ruim, pô. Estou numa fase que eu estou meio para baixo. Uma fase que eu estou mais insatisfeito, porque a felicidade ou não depende também do meu estado químico. Se eu estou com um humor rebaixado, eu vou estar mais infeliz. Uma coisa leva a outra. Já. A biologia puxa a psicologia puxa a biologia, né? A química. Então, assim, respondendo à colega, são muitos fatores, mas eu ainda acho que a economia e a cultura é o fator mais importante nessa busca insaciável e frenética pela tal felicidade. Entendeu? É porque, assim, a felicidade, Ciro, para quem já estudou neuromarketing, eu tive a oportunidade de ficar escandalizado de ter estudado neuromarketing também. A felicidade é uma das emoções que mais deixa o sujeito irracional, né? Ele reduz a atuação do córtex pré-frontal, né? E estimula o sujeito a viver só aquele momento presente e acabou. Então, assim, a indústria já entendeu que um sujeito feliz, ele compra mais, ele consome mais, né? Ele gasta mais dinheiro, ele fica mais irresponsável. Né? Então, é lógico que toda a indústria capitalista, né, gira em torno de promover a felicidade. Né? Se você vê até os fast food, tem palhaço, tem bonequinhos, né? As lojas com aquelas músicas alegres, né? O próprio Natal, né? É um negócio assim esplendoroso, né? Cheio de coisas para deixar feliz. Quanto mais algum estabelecimento consegue deixar os seus clientes com a emoção da felicidade em alta, mais esses clientes ficam irresponsáveis e compram sem pensar no amanhã. Então, para mim isso aí é um fato, né, que o sujeito feliz ele colabora com a indústria, né, com a economia. Então, nesse caso, a economia realmente ela está de olho na felicidade do sujeito. Cara, e assim, um ponto que foi algo importante na última década foi o surgimento da tecnologia de informação, né? A internet, ela gerou um grande impacto nessa tal sensação de felicidade. Porque toda a rede social, tudo, Google, YouTube, todas as grandes empresas de comunicação que hoje lideram as empresas mais ricas do mundo, eles procuram fazer duas coisas antagônicas: que você fique satisfeito em estar no celular, ou seja, que a sua sexualidade fique satisfeita, socialização, a sua necessidade de compra, de reconhecimento, tudo fique satisfeito naquele aparelho. Ao mesmo tempo, eles estimulam a insatisfação para que você busque consumir mais. Ou consumir mais. A Apple faz isso maravilhosamente bem, né, cara? Cara, Eles, é uma arte, porque tem que inclusive, conseguir os dois. Né? se você for ver, eles enfrentaram um processo grandioso nos Estados Unidos, porque detectaram que os caras estavam colocando nas atualizações, né, eles estavam nos modelos antigos, cada atualização que ele ia deixando o modelo que consumia mais bateria, de propósito, e mais lento. Né? Depois que eu disse que isso aí veio à tona, né, eu até estava andando e pensando, rapaz, eu achava que os meus celulares eles ficavam idosos, que nem a gente, né? Mais lento, consumindo com menos bateria. E não, isso é um programa, ele quer deixar você insatisfeito de propósito. Então, assim, e sobre a rotina que você trouxe, Ciro, o ser humano é um bicho antagônico, né? Porque, por um lado, inato, né, e evolucionista, eu estou lendo até as emoções conforme Charles Darwin, um estudo das emoções que o Charles Darwin fez. O ser humano ele tem uma tendência inata, genética, né, de buscar a rotina. Foi isso que nos deixou vivo até hoje. Né? O próprio ato de você acordar e saber o que é que você vai fazer ao longo do dia gera saúde mental. Né? O cérebro gosta de uma rotina.
né? Por outro lado, chega um momento que a gente fica puto com a rotina. Mas aí, olha só, cara, vários pacientes, né, que estão putos com suas rotinas, que terminam um relacionamento, né, e entram naquele luto de fim de relacionamento, quando você vai ver, no fundo, no fundo, a pessoa ela não tá triste porque perdeu o outro, ela tá triste porque perdeu a rotina que tinha com o outro, né? Tanto que se você motiva o sujeito a continuar as rotinas que ele tinha em casal, né, parte dessa dor que ele sentia vai sendo reduzida Some. quase no último nível. Então, a gente fala mal da rotina, mas a gente precisa dela para sobreviver e a gente também não suporta uma variação muito grande e crônica de rotina todos os dias. A gente não consegue suportar isso não é vida, né? Quando você chega para uma pessoa, né, pega um cigano, né, pega um cigano, e pergunta para ele a rotina. Ele vai dizer, hoje eu vou estar aqui em Fortaleza, amanhã eu vou estar em Recife, outro dia eu vou estar passando a semana lá no Rio, outro não sei o quê, e eu não sei, de manhã eu vou trabalhar, à tarde eu vou ver praia, no outro dia à tarde eu vou trabalhar, de manhã eu vou ver praia. O cara não tem rotina. No meio que ele tá falando tudo isso, o cara já tá cansado. O outro já tá cansado. Puta que pariu, velho. Eu não ia suportar ter essa vida, né? A gente tem uma tendência de querer ter uma rotina. É lógico que, tipo assim, uma vida quando tá no piloto automático e você, vez por outra, não acrescenta cores nessa rotina, né? Ampliar algum repertório, fazer alguma coisa diferente, né? Isso aí fica realmente daquela sensação, né, de o que é que eu estou fazendo aqui. Dá uma sensação de que você não está você não está vivendo, você está existindo, né? E outra coisa que você comentou foi sobre gratidão, né? Vários estudos da própria psicologia positiva falam, né, que as pessoas que pontuam, né, na escala da felicidade são as pessoas mais gratas, né? E ser grato, cara, é um exercício fudido. Porque você tem que ser grato, inclusive, olha só, pela tristeza. Você tem que ser grato, inclusive, pelo problema que você está tendo. Porque se você olhar para trás, né, e pensar em todos os problemas que você teve na vida, inclusive os maiores, você vai entender que esse problema foi fundamental para você chegar onde chegou hoje, para você evoluir, né? Se você olhar com esse olhar um pouco mais profundo e um pouco mais amoroso até para os problemas da vida, o que é que aconteceu? Pensa você que está nos assistindo, né, e nos ouvindo. Pensa os problemas que você enfrentou na vida. Bote aí uns 3 ou 4. Os 4 maiores problemas que você passou, né? Agora pense o seguinte, cara. Você teria coragem de voltar ao passado e tirar esse problema, fazer de conta que ele não existiu? Geralmente, quando eu pergunto isso para um paciente, ele fica se coçando todo, mas no final ele diz que não teria coragem, porque devido àquele problema ele evoluiu em várias coisas na vida dele. Então, é lógico que quando vem um problema agora, né, eu fico falando assim, vamos pegar uma máquina do tempo, eu e você. Vamos pegar uma máquina do tempo, vamos voltar ao passado, né? Fulano, tá aí, eu lhe encontrei no passado, você vai enfrentar um problema daqui a 5 minutos, o que é que você fala para você? Aí o paciente olha assim, nada, eu deixo ele sofrer. Jura, cara? Juro. Tá bom, vamos pegar a máquina agora, vamos voltar pro presente. Agora você está enfrentando um problema, não tá? Tô. É fudido, não é? É. O que é que você acha que você do futuro vai dizer para você agora no presente? Né? Então, a gratidão, ela é um conceito, né, que a gente tem que entender que a gratidão são pelas coisas simples da vida, né? E sobre as coisas também que a gente coloca como ruins que a gente está passando agora. Porque a gente tem uma tendência de ser racional, muitas vezes mais racional com coisas que a gente viveu do que com coisas que a gente está vivendo, né? Então, nesse sentido, né, ser grato é viver bem também, né? Inclusive, viver leve, né? Viver leve e encarar
os problemas da vida como uma coisa leve também. E o pensar também o que é que esse problema vai me oferecer de bom na vida. Porque dessa forma eu educo meu cérebro, né, a procurar soluções, a procurar oportunidades, né, a procurar oportunidades, inclusive, de crescimento e de ser mais feliz. E é até interessante, você fala assim, fulano teve muito pouco problema na vida, foi muito protegido, por isso que está tendo trabalho para viver. Ou seja, nós sabemos que o problema nos amadurece, mas quando estamos vivendo ele, estamos desesperados para ele acabar. Nossa. Né? Eu prefiro pensar que a vida é um conjunto de experiências, André, tudo é experiência. Né? Algumas são boas, outras são ruins, mas só existe a boa porque tem a ruim, senão não teria o oposto para comparar entre a luz e a escuridão, né? Então, assim, a pessoa que não vive problemas, ela costuma ser menos satisfeita por menos tempo do que a pessoa que ocasionalmente passa por um problema. Claro que nós estamos falando de problemas, existem super problemas, né? Super dores. Sim. E aí muita gente diria, eu voltaria no passado para meu pai não ter morrido, eu voltaria... Existem as super dores que a gente não consegue enxergar algo que eu melhorei a partir daquilo, entendeu? Sim. Mas, claro, você faz um bom trabalho nisso, que é voltar e ressignificar e fazer o sujeito parar e racionalizar o que é que ele mudou, o que é que ele evoluiu depois daquilo, né? Então, é um efeito borboleta. Eu só sou o que eu sou hoje porque no passado algo aconteceu. Se eu tirar aquilo, minha vida hoje é completamente diferente. Altera. Claro, quem está com a vida realmente muito ruim pode pensar, não, quero voltar e arriscar, vou mudar alguma coisa lá atrás. Mas é por de isso, maneira geral, porque hoje ele está vivendo um problema que é como a gente acabou de falar. Quando a gente vive um problema, a gente não é tão racional, né? A gente não é tão racional como a gente pensa no passado, né? É claro que se eu tô esse insight ele é produzido por pessoas que não estão acometidas de algum transtorno, né? Porque as pessoas que estão acometidas de um transtorno, seja de depressão, seja de um transtorno de ansiedade, elas não estão livres para pensar, elas não estão livres para produzir bons insights. Elas estão lá funcionando com a arma na cabeça do transtorno. Né? Sequestradas. Né? Sequestradas. Então, assim, mas se você produz, se você não está acometido por uma doença, por um transtorno, provavelmente você vai sentir uma puta de uma raiva por estar enfrentando o problema da sua vida que você está enfrentando hoje, mas provavelmente também, se você olhar para trás, você não iria retirar um problema que você enfrentou. Né? Mas isso é natural. A gente não... Eita, problema, né? Coisa boa, estou feliz. Mas é importante, para você ser resiliente diante do problema, você entender que esse problema tem algo para lhe ensinar. Tem algo para você escutar. Tem algo que vai te oferecer alguma oportunidade de crescimento. Inclusive para melhorar novamente a felicidade. Essa busca pela felicidade. André, a tal busca pela felicidade hoje já virou até clichê, já é visto até como algo meio brega, né? Se você chegar e disser, eu estou à procura da felicidade, vai haver uma série de questionamentos ao seu respeito. Mas eu acho que, cara, do remédio para o veneno é só a dose. Então, assim, eu sou a favor da pessoa se trabalhar para estar satisfeita com a vida dela na medida do possível. Senão vai ser uma pessoa reclamando da vida o dia todo. E o que adoece não é o estilo de vida. O que adoece é o quanto eu estou insatisfeito e reclamante dela o dia todo. Isso adoece. Cara. Então, assim, achar um meio termo, assim, de sem exagerar, sem essa busca frenética pela tal felicidade. E lembrar que rede social, aquilo dali são personagens editados. A gente não pode achar que a vida de alguém é aquilo dali, né? Então, as redes sociais trouxeram um maior grau de insatisfação com a autoimagem e com a sua vida, porque elas geram essa mentira, essa edição da vida, e que muita gente acaba acreditando, entendeu? Acaba acreditando, faz um comparativo, mas eu sou a favor da busca da satisfação na medida legal, só para você não passar o dia reclamando. E lembre, eu brinco com isso, sempre que o cachorro da emoção pedir novidade, comida, você não precisa dar exatamente a mudança que ele pede. Você pode dar uma outra mudança e ele ficará satisfeito. Por exemplo, se eu estou inquieto querendo mudar meu carro,
querendo mudar meu carro e faço uma viagem, quando eu volto eu amo meu carro. Então eu só queria mudar minha rotina. É, Então se tu tá inquieto em mudar a tua clínica, André, faz um curso, cara, uma pós em São Paulo, sei lá o que for, que tu viaje e tal, e aí tu vai é. adorar a tua clínica, cara. É Eu vou igual que a fazer gente uma volta de viagem, a gente reforma, cara. adora Eu a acho nossa que eu casa, né? vou, eu vou ficar mais apaixonado ainda pela clínica daqui a alguns dias. Né? Chamam Mais de crise apaixonado ainda. existencial, né? Crise existencial. Parece que está tudo ok do jeito que eu queria, mas algo de mim está vazio. Então, normalmente era a partir dos 40. Eu vejo hoje a crise existencial, principalmente masculina, a partir dos 35, que é quando o sujeito já estabilizou profissionalmente e ele está inquieto, querendo novidades, entendeu? Ele só tem que ter cuidado, porque às vezes o cérebro ele pede algo importante, mudar de trabalho, mudar de relacionamento, mudar de país, e nem precisa daquilo tudo, entendeu? Você pode ter algumas outras mudanças menos invasivas e satisfazer essa inquietação da evolução, entendeu? Até porque é preocupante, né, quando o sujeito ele entende que a felicidade está em obter coisas ou algo assim excessivamente, né, como se a Ou em salvação da alguém, vida né? dele, né, fosse ter aquele. Eu vejo pessoas, cara, que inclusive buscaram terapias, né, por conta disso, né, de que o que é que acontece? Ah, minha felicidade, eu sou, você vê claramente que existem coisas dentro do sujeito que produzem uma tristeza, um vazio, mas ele diz para si mesmo que, na verdade, ele está triste. Ele está se sentindo vazio porque ele ainda não passou naquele concurso público, ou porque ele ainda não arranjou aquela pessoa para estar do lado dele, ou porque, enfim, ele não conseguiu o que ele queria. E aí ele vai convivendo bem com isso. Ele convive bem com isso, com essa tristeza, com esse vazio, com essa agonia, porque para ele isso aqui tem um inimigo, né, que é a ausência do que ele quer. E aí o que é que acontece? Né? Quando ele tem o que ele quer, ele vai produzir aquela satisfação, aquela alegria. Passou no concurso público. Eita, estou feliz. Eu sempre achei que minha felicidade se resumia a passar no concurso público. Toda a vida que eu tinha depois de faculdade até passar, eu era uma pessoa triste. Mas eu era uma pessoa triste por conta só disso, que eu não tinha passado ainda no concurso público. E aí, quando ele passa, né, ele passa uns 5, 6 meses feliz, e aí começa a sentir aquele vazio de novo, e aquela tristeza. Meu amigo, nessa hora, a pessoa pira, né? Porque ela tinha na cabeça que o santo graal dela era algo lá no exterior, né? Era obter algo que até então estava inalcançável. Quando ela obtém, ela fica feliz, temporariamente satisfeita, né? Alegre temporariamente, satisfeita porque é aquilo que ela queria. Mas depois ela percebe que ela não é tão feliz assim. E olha só, não é a culpa do concurso público. De repente, o concurso público era a vocação dela. Ela está certa em ter feito o concurso público, escolhido a carreira que ele escolheu. Mas o que é que acontece? Ela fica desesperada. Porra, eu não sou feliz ainda. Aí o que é que ela faz? Ela sabota o que ela conseguiu. Ela pode, inclusive, sair da porra do concurso público e dizer, não, é porque eu não estou feliz nele, eu acho que eu escolhi errado a minha carreira. E vai para outro, né? E essa constante busca cansativa, né? Por essa felicidade. E não é só na felicidade, André, na segurança também. É muito comum você ver, depois de eu terminar o mestrado, eu vou estar mais seguro para trabalhar. Então, sempre colocar com uma situação ou alguém ou um objeto como a partir dali eu vou estar feliz. Quem já está na clínica há mais tempo, eu estou lá há 16 anos, eu já recebi várias vezes paciente de segundo tempo, ou seja, aquele paciente eu recebia estudando para concurso, 5 anos depois ele dizia que ao passar no concurso, casar e ter filhos, ele estaria muito satisfeito com a vida dele. Sim, 5 anos depois ele chega com tudo isso, e talvez igual ou mais insatisfeito do que antes. E aí, no lugar do sujeito aprender com a experiência de tipo, porra, não está fora de mim a satisfação. Se tu for ver sim, os países elencados mais felizes do mundo, alguns são países evoluídos e muitos, como Butão, Laos, são países bem pobres, mas que têm uma cultura e uma religião que trabalha você aceitar. Eu não sou a favor do conformismo, sim. Nem eu. mas existe um meio termo
entre o 8 O e o 80, entre o equilíbrio. conformismo e a eterna busca, existe um meio termo. Só que meio termo não é humano, é mais um treinamento. O ser humano ele tem um cérebro polarizado, né? 8 e 80, certo e errado, ama ou não ama o presidente, é direita ou esquerda. O nosso cérebro ele é bem assim. André, como é que tá o nosso tempo aí, chefe? 5 minutos. Meu 5 irmão, então eu minutos. vou fechando a minha parte e deixo tu finalizar. Cara, é um assunto que eu gosto. É, é um assunto que, como eu disse, dependendo do conceito de felicidade, esse assunto muda completamente. Né? Então, motivação, alegria, gosto, tudo isso são sensações baseadas em química emocional. Felicidade, para mim, é um estado momentâneo de autoavaliação da vida. Ou seja, como eu avalio minha vida hoje? Pô, eu estou satisfeito no trabalho, estou satisfeito aqui. E é legal você ficar de olho aberto, porque a natureza humana ela é mais voltada para ser infeliz, né, dentro desse conceito, do que ser feliz. Sim. É só ter cuidado de saber medir isso e, como você disse, aceitar as experiências ruins. Não precisa dar muito comida para elas e deixar elas sentarem no sofá, mas também não precisa um desespero de querer evitá-las ou que elas vão embora logo, né? Porque aí você vai acabar em compulsão, em fragilidade emocional, em frustração. Porque a vida, cara, você pode tentar o que for, mas a frustração vai lhe pegar algumas vezes, não tem jeito. Não existe uma personalidade infalível para isso. Sim. André, valeu, chefe. Foi show de bola. Vamos combinar o nosso próximo tema para daqui a um mês. Vamos na hora, Agradecendo aqui a participação de todos, o público que ficou até o fim. Meu irmãozinho, beleza. abraços. E seja isso, feliz. Você sabe que eu desejo sua felicidade, né? Ciro, eu penso, cara, você começou a live falando um pouco dessa faixa etária, né? A partir dos 40 e tudo, né? Eu penso que a gente tem algumas coisas que ainda serão reveladas, né? Principalmente na genética comportamental, que é a servidão, servir a algo. Servir a um propósito, servir a alguém, servir a si próprio, no sentido de buscar um objetivo, um propósito de vida. Eu acho que quando você tem um bom propósito de vida, né, você tem uma maior probabilidade de ter uma vida satisfeita também. Eu acho que é sempre importante você se perguntar qual é o propósito que eu tenho na minha vida. E André, é legal você também criar propósitos simples e que não dependa muito de outros, né? Claro, tem que É ser mais viável, se propósitos torna mais viável. inteligentes, né, cara? Quando você vai na turma que já se aposentou, né, lá nos Estados Unidos, na Finlândia, Islândia, existe inclusive um psicólogo que sai acompanhando a pessoa que vai se aposentar, né, para fazer todo um planejamento. Por quê? Porque eles detectaram que na aposentadoria a pessoa começa a ter maior probabilidade de entrar em depressão. Claro, o ser humano é um animal social. Uma das maiores tendências que nós temos é animal social. E para ser um animal social, a gente precisa servir a tribo. Né? Não ser útil à tribo significava você ser expulso da tribo. E ser expulso da tribo significava você morrer. Né? E aí a gente associa, inclusive nas palavras de uma pessoa que está em depressão, eu não sirvo para nada. Eu não sou útil para nada, eu sou um peso para as pessoas. Isso aqui são palavras de pessoas que têm dificuldade em obter a felicidade e satisfação. Então, o que eu recomendo às pessoas é buscar propósito de vida também, simples e que estejam, na maior parte, pelo menos uma grande parte, dentro do seu controle, dentro do seu comportamento para alcançar. E que Quanto tempo aí, André? 2 minutos. 2 minutos ainda? 2. Cara, só lembrar que a nossa live, porque perguntaram aqui, vai ficar gravada no canal Psicointeligência, é um canal que eu desenvolvi e gerencio, canal Psicointeligência, Spotify, podcast, no Deezer, no YouTube. Então, eu acho que no máximo 2, 3 horas esse vídeo já subiu. Né? E convidar todo mundo a se inscrever. Eu vou subir também aqui num linkzinho para que vai direto no podcast do Psicointeligência também. É maravilhoso, cara, porque em YouTube você não consegue escutar com um fonezinho de ouvido e caminhar, fazer uma academia, não consegue. No podcast você escuta no carro, escuta caminhando, é maravilhoso. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigado, Ciro. Vamos combinar a próxima live. Na hora, cara. Agradecer a todos vocês de estarem participando aqui junto conosco. Abraço,
e até a Um próxima. abraço a todos, Até obrigado, mais. até Tchau, tchau. mais.